Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa luva que mantém a mão super quentinha e é ideal para trabalhar, para a escola. Essa luva é muito fácil de fazer, muito rápida e super econômica. E se você gostou também da polaina, eu vou deixar o link com o passo a passo dessa polaina na descrição deste vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like, deixa um comentário e compartilha esse vídeo nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando a lã molê. O tex dela é 500. Eu tenho 100 gramas. É a cor 94,90, a carrossel. Eu vou estar utilizando a agulha para crochê, número 4,5, tesoura para os arremates. E aqui eu tenho um pedaço de barbante na numeração 6. Então, você pega um pedaço, pode ser 6, 8. E aqui, olha, você mede uns 30 centímetros, dá um nozinho, a gente tem 14, dando a volta toda, então pra gente saber a medida que a gente vai fazer, independente se for para criança ou para adulto, eu fiz aqui, olha, 24 correntinhas. Eu vou fazer a minha peça com 24 pontos altos. Então, eu fiz aqui 24 correntinhas. Se eu fosse fechar aqui esse círculo de correntinhas e fazer a luva com correntinhas, olha, eu vou mostrar para vocês. Ia ficar desse tamanho, ia passar pela minha mão bem apertado, ó. Tá vendo? Quase não ia passar. No meu pulso, essas 24 correntinhas, tá fechado aqui, olha. Vou até ajustar bem aqui pra... No meu pulso, essas 24 correntinhas, fica certinha, quase que um pouquinho apertado. Então, pra você medir quantos pontos altos você vai precisar, você vai deixar a correntinha apertada assim, olha, no pulso. Tá vendo? Tá quase apertada. Pra passar pela mão, aqui tá fechado com ponto baixíssimo, mas mesmo assim o meu ponto já alongou, olha. Então, pra passar pela mão, eu passo com muita dificuldade. Então, quer dizer que se eu fosse fazer com correntinha, eu teria que fazer mais correntinha, mas em contrapartida ela ia ficar larga aqui no meu pulso. Então, eu quero bem justinha no pulso. Então, seria 24 correntinhas para ele ficar bem justinho no pulso. Então, eu vou fazer na medida do meu pulso, com 24 pontos altos, que assim fica bem justo no pulso. Então, você vai medir a quantidade de correntinhas bem justa no pulso. Não se preocupe como a gente vai fazer para passar pela mão. O importante é ficar bem justo aqui no pulso. A gente vai iniciar reservando 1,5 metro de lã. Então, você mede 1,5 metro de lã e corta. Agora, eu vou pegar, olha, o meu pedacinho de barbante. E no meu pulso, esse pedaço de barbante tá bem grande. E a gente vai começar a trabalhar nele. Eu vou posicionar a minha lã assim, olha. Do ladinho aqui do barbante, que eu usei só pra... Esse barbante é só pra fazer uma base aqui, sem correntinha.
Então, eu vou posicionar assim. Vou laçar o meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto. Vou passar ele aqui. E na hora de eu trazer essa laçada, eu preciso dessa primeira laçada dupla. Então, eu vou segurar aqui, olha. E vou fazer um ponto alto. Esse pedacinho aqui que eu segurei, eu não posso soltar, tá? Ele é importante, eu vou deixar ele aqui. E agora eu vou fazer 24 pontos altos, usando o barbante como base. Aqui, então, eu já tenho um, que foi o primeiro que eu fiz, 2, 3, e sigo fazendo, usando o barbante como base, sem correntinhas. E eu vou fazer aqui, como se eu estivesse trabalhando num anel mágico. Tá, ó, então, é só ir fazendo aqui os pontos altos, tendo como base o barbante. E eu vou fazer aqui 24 pontos altos, que é a medida que fica boa no meu pulso, que fica bem justo no meu pulso. Só que passa, se eu for fazer com correntinha, passa com muita dificuldade pela minha mão. Então, aqui, ó, a gente vai estar usando o barbante como se a gente estivesse fazendo os pontos num anel mágico, olha. Assim. E eu vou seguir fazendo. Então, eu vou fazer aqui os meus 24 pontos altos e volto. Eu fiz aqui, então, 24 pontos altos. E eu vou fechar bem no pontinho que eu fiz para iniciar. Eu fiz aqui, olha, um pontinho alto, uma correntinha. Um pontinho baixo, desculpe, e uma correntinha. Eu vou fechar bem na correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou alongar esse fio e eu vou deixar ele aqui. Essa sobrinha aqui, essa sobrinha do início, vou deixar ela aqui do ladinho também. Não vai me atrapalhar em nada isso aqui, tá, gente? Eu vou pegar aqui aquele 1,5 metro de lã que eu falei pra gente reservar. E eu vou iniciar ele, ó, a sobrinha tá saindo desse ponto aqui. Então, eu vou iniciar desse ponto aqui. Depois, a gente vai pegar essa sobrinha aqui e essa sobrinha aqui e dar um nozinho. Aqui, olha só. Cada ponto, eu fico com 2 laçadinhas. Aqui é um ponto, são 2 laçadinhas. Um ponto. Próximo ponto, 2 laçadinhas. Próximo ponto, 2 laçadinhas. Então, para cada 2 laçadinhas, eu tenho um ponto alto. 2 laçadinhas, um ponto alto, 2 laçadinhas, 2 laçadinhas, um ponto alto. Que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, olha, eu vou entrar nessa laçadinha e nessa laçadinha aqui. E eu lacei um ponto. Eu vou pegar aquele fio, aquele 1,5 metro de fio, que eu falei pra gente reservar no início. Eu vou fazer aqui uma correntinha. Eu vou fazer mais uma correntinha para me dar a altura de um ponto baixo. Essa sobrinha e essa daqui, eu vou dar um nozinho. E se você quiser, você já pode, inclusive, cortar. Então, aqui já tá unido. Esse fio aqui, olha, eu deixei em espera, eu vou voltar a trabalhar com ele. Agora, aqui, eu vou vir no próximo ponto alto e eu vou pegar uma laçadinha daqui, uma laçadinha daqui e faço um ponto.
baixo. Venho no próximo pontinho. Esse barbante aqui, a gente vai puxando. Depois que a gente terminar, é só a gente tirar ele daqui. Ele só serviu para sustentar o nosso ponto. Vou pôr a laçadinha aqui e vou passar na próxima laçadinha também. Eu preciso do ponto inteiro aqui na agulha. E eu peguei aqui mais um ponto alto. E aqui, então, eu faço um ponto baixo. Tá dando pra entender, gente? Olha só. Essas duas laçadas é um ponto alto. É que o cachorro da vizinha não para de latir e eu me desconcentro. Meu Deus do céu. Gente, eu amo cachorro. Mas que late sem parar. Mas olha só. Eu tenho aqui o ponto alto. E o pezinho do ponto alto são duas laçadinhas. Ponto alto, duas laçadinhas. Então, eu vou passar aqui pra agulha o ponto inteiro. Então, eu passo as duas laçadinhas do ponto alto. Aqui pra dentro da agulha. E faço um ponto baixo. Com aquela sobra de fio que eu falei pra gente reservar de 1,5 m. Passo, olha, uma laçada. Então, eu passei pra cá mais um ponto alto. Faço um ponto baixo. Passei mais um ponto alto. Faço um ponto baixo. Passei outro ponto alto. Eu faço um ponto baixo. E eu vou fazer isso em todos os pontos que eu tenho aqui, que eu fiz aqui no barbante. O barbante, ele não vai servir para mais nada. Depois a gente vai cortar, puxar ele todo. Ele só serviu para sustentar o nosso ponto, para segurar o nosso ponto aqui. Porque a gente não poderia fazer um ponto pairando, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo o ponto no anel mágico, só que depois a gente vai tirar o anel mágico. Então, aqui, olha, é só ir passando duas alcinhas. Cada duas alcinhas é um ponto alto. E faz um ponto baixo. E parece que é demorado, mas não é, gente. É porque aqui eu tô mostrando pra vocês, então a gente faz devagarzinho. Mas no instantinho você faz isso. E olha só, já tô quase terminando. Então, é rapidinho fazer isso. Aqui, olha, eu não parei, não adiantei o vídeo, nada. Então, é rapidinho fazer isso. Parece que é difícil, que é demorado. Mas no instantinho a gente passa, a gente faz os pontos baixos aqui, olha, pra segurar essa volta de pontos altos. Então, eu vou terminar aqui, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. E quando eu terminar de passar todos, eu volto. E eu cheguei aqui, olha, no último pontinho alto, que aliás é o pontinho que eu tenho a laçada aqui, que eu ainda vou continuar trabalhando. Então, eu vou passar esse último pontinho alto aqui, pra dentro aqui da agulha. Aqui, ó, é o ponto que eu dei o nozinho com o primeiro. Então, eu vou passar essa laçada e vou passar essa laçada pra agulha. E agora, eu vou cortar o barbante. Aqui eu já vou tirar, vou puxar todo, aqui, olha, todo o barbante, saiu aqui. E essa laçada aqui, que é a laçada do nozinho, eu vou fazer esse ponto baixo. E eu vou fechar bem aqui, no primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, do primeiro ponto alto, com um ponto. Deixa eu pegar direitinho aqui. Com um ponto baixíssimo. Assim. Agora, aqui, eu vou
trazer toda essa laçada aqui pra frente. Eu vou voltar a agulha na laçada que eu estava trabalhando, mas para essas sobras de fio não me atrapalhar, eu já vou passar aqui pro ladinho do avesso, vou pegar uma agulha mais fina, vou passar aqui pro ladinho do avesso e já vou cortar todas elas, olha, todas essas sobras aqui, essa sobra, essa que eu cortei agora, eu faço um nozinho. Não posso fazer muito apertado para não repuxar o ponto. Agora eu faço mais um nozinho e aí esse aqui eu aperto e corto. Esse eu aperto e corto. Eu já posso cortar essa sobra. O primeiro nozinho que eu fiz, eu também já posso cortar. E pronto. Esses arremates já vão ficar pro lado de dentro. E agora aqui eu sigo com a minha peça. Aqui eu tenho uma peça com uma elasticidade, olha, imensa. Então, ela vai passar no meu pulso, ela vai passar tranquilamente no meu braço e vai ficar bem justinho no meu pulso. E agora, eu vou passar com a minha agulha na frente desse ponto. Eu entro aqui, olha, na frente do ponto, passo por trás, saio com ela aqui na frente e faço um ponto baixo em relevo. Uma, duas correntinhas. Vou para o próximo ponto, laço meu fio, e se essa daqui eu entrei pela frente do ponto, essa eu vou entrar por trás do ponto, passo pela frente e saio com a agulha aqui atrás. E faço o ponto alto em relevo. Aqui eu entro pela frente do ponto, pego a laçada aqui na frente do ponto. E faço um ponto alto em relevo. Laço, vou por trás do ponto. Passo a agulha pela frente e saio com ela atrás do ponto. Pego a laçada aqui atrás e faço ponto alto em relevo. E eu vou alternando. Um ponto eu faço o relevo na frente do ponto. No outro ponto, eu faço o relevo atrás do ponto. Eu vou explicar mais uma vez, bem devagarzinho para vocês, ó. Laço meu fio e eu entro aqui na frente do ponto. Passo com a agulha por trás do ponto, saio aqui na frente. Trago a laçada e faço um ponto alto em relevo, passando pela frente do ponto. Laço meu fio, venho por trás do ponto, passo a agulha pela frente, mas saio com ela atrás do ponto. Pego a laçada e faço o ponto alto em relevo atrás do ponto. E a gente vai alternar. Um ponto, eu faço o relevo na frente. No outro ponto, eu faço o relevo atrás. Um na frente do ponto e um atrás do ponto. E eu vou fazer isso até eu chegar no ponto que eu fiz para iniciar. Assim, até eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, fazendo voltas em relevo, alternando entre o relevo na parte da frente e entre a parte de trás do ponto. Então, quando eu chegar bem aqui, olha, nesse primeiro pontinho em relevo que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu cheguei no pontinho que eu fiz
para iniciar. Eu vou vir aqui, olha, na segunda correntinha e eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer um total de 5 voltas de relevo. Eu tenho 1, 2, eu vou fazer mais 3. E são voltas de repetição. Então, o ponto que a gente faz o relevo na frente do ponto, a gente vai continuar fazendo na frente do ponto. E o ponto que a gente fez o relevo atrás, a gente vai continuar fazendo o relevo atrás. Então, eu vou iniciar esse ponto aqui, que eu inicio o relevo na frente do ponto, fazendo um ponto baixo em relevo e 2 correntinhas para iniciar. O próximo ponto, o relevo tá atrás, eu continuo fazendo ponto alto em relevo atrás do ponto. O próximo ponto, o relevo tá na frente, então eu continuo fazendo ponto alto em relevo na frente do ponto. E eu vou seguir fazendo assim, ponto alto em relevo, seguindo, olha, a ordem dos pontos. Esse aqui, o relevo tá na frente, eu faço relevo na frente, esse aqui o relevo tá atrás, aqui então eu faço o relevo atrás do ponto, e eu vou fazer assim até eu ter um total de 5 voltas. Então, como são voltas de repetição, a gente vai seguir fazendo pontos altos em relevo. Eu vou fazer as minhas 5 voltas e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui todas as voltas de pontos em relevo. E olha o tamaninho que fica isso. Olha só. Dá a impressão que não vai passar pelo pulso. Vou alongar aqui o fio. Se fosse correntinha, realmente não ia passar, porque a correntinha ela não tem elasticidade. E olha o tamaninho que fica isso. Acontece que como não tem correntinha, ela vai passar tranquilamente pela mão e vai ficar bem justinho aqui no pulso. E assim fica bem quentinho, tá vendo? Então assim, sem correntinha, a gente tem uma super elasticidade, olha. Ela fica pequenininha, dá a impressão de que não passa pela mão, mas ela enlarguece muito. A gente vai continuar fazendo. Ajustar aqui meu ponto. Então, eu fiz as voltas de ponto em relevo. E agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, e agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e eu vou ficar nessa volta com 24 pontos altos. Então, eu vou dar a volta toda em pontos altos. E quando eu chegar aqui, no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Essa volta é ponto alto normal, tá? Só um ponto alto para cada pontinho de base. Eu dei a volta toda em pontos altos, eu fiquei nessa volta com 24 pontos altos e eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Vou voltar nesse mesmo ponto e vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, nesse ponto, eu fiz um aumento. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E no quarto ponto alto, eu faço um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, e aqui o aumento. E eu vou fazer essa volta toda assim, 3 pontos altos,
e no quarto ponto um aumento. Nessa volta, eu vou ficar com 30 pontos altos. Então, eu vou fazer essa volta e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí mais essa volta e eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar. Nessa volta aqui, eu fiquei com 30 pontos altos. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, ficando nessa volta com os mesmos 30 pontos altos. Eu vou fazer essa volta e a próxima volta de ponto sobre ponto. Então, essa volta eu fico com 30 pontos altos, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas, inicio outra volta e faço a outra volta também ponto sobre ponto. Então, são voltas de repetição, essa e a próxima. Eu vou terminar essas 2 voltas com 30 pontos altos e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui, então, 2 voltas de 30 pontos altos. Então, a primeira volta, depois que a gente fez aqui, olha, as voltas de pontos relevo, foi uma volta de 24 pontos altos. Eu fiz os aumentos, fiquei nessa volta com 30 pontos altos e depois 2 voltas de ponto sobre ponto, ficando com 30 pontos altos em cada uma delas. E agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e eu vou fazer aqui um total de 24 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Então, aqui, a gente faz ponto sobre ponto por 24 pontos. Eu fiz aqui os 24 pontos altos. E agora aqui, eu vou laçar o meu fio sem fazer correntinha de espaço. Eu laço o meu fio, eu só vou pular, não faço correntinha nenhuma, eu só pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E nesse último ponto aqui, no 6º ponto, eu faço um ponto alto. Então, aqui, faço um ponto alto. E na terceira correntinha que eu subi para iniciar, eu faço um ponto baixíssimo. Ficando assim, olha, com espaço para o dedo, aqui. Agora aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E agora aqui eu fiquei com 25 pontos altos para fazer. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E quando eu chegar no meu último ponto, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e aqui, olha, nesse pontinho alto que a gente fez aqui, a gente faz o último ponto alto dessa volta e fica nessa volta com 25 pontos altos. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e aqui eu vou iniciar mais uma volta, fazendo 3 correntinhas e ponto sobre ponto. Então, nessa volta, eu permaneço com os mesmos 25 pontos altos. Vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Concluí mais essa volta, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar. E agora eu vou fazer 2 voltas dessa daqui, de pontos em relevo. Então, eu vou vir aqui, olha, nesse mesmo ponto, passo por trás dele e faço um ponto baixo em relevo, 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto, e eu vou voltar a trabalhar exatamente como eu trabalhei para começar. Em um ponto eu faço o relevo na frente do ponto,
e no outro ponto eu faço o relevo atrás do ponto. E aqui, para essa parte dos dedos, eu vou fazer só 2 voltas de relevo. Então, eu vou concluir essas 2 voltas. É exatamente como a gente fez para começar. Então, a próxima volta, o ponto que eu fiz, o relevo na frente do ponto, eu mantenho na frente do ponto. E o ponto que eu fiz o relevo atrás do ponto, eu mantenho o relevo atrás do ponto. Então, eu vou fazer essas 2 voltas de pontos altos em relevo e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí aqui as 2 voltas de pontos altos em relevo dessa parte aqui dos dedos. Eu vou mostrar para vocês, olha. E ela fica bem justinha aqui no pulso. E bem quentinha, né? Se fosse com correntinha, ou a gente tem que fazer muita correntinha e ela fica larga aqui, ou a gente tem que, ou fica muito apertada para passar aqui pela mão. E olha como fica fácil de passar, não tá apertada, não tá larga, tá na medida certa, tá bem ajustada. Preciso esconder esses nozinhos, tá? Depois eu escondo. Mas olha que bonito que fica. E fica super quentinho, porque tá bem justinha na mão, ela não fica aquela luva que fica bem larga na mão, ou então muito apertada, que as correntinhas passam apertada, machucando. Não, tá bem leve, olha, bem legal de usar. E é bem legal pra gente que precisa trabalhar, né? A gente precisa ter sensibilidade nos dedos pra mexendo com a agulha. Embora essa daqui, gente, eu fiz pra minha filha, né? Que ela vai pra escola, mas ela gosta de um celular, sabe? Pois ela prefere ficar sem luva do que ficar sem mexer no celular, né? Tem hora que você olha assim, ó, a pontinha dos dedos dela tá até roxa, mas tá ela lá no celular, sabe? Então eu fiz assim, olha, porque assim a mãozinha dela fica quentinha. Essa cor aqui eu escolhi para combinar com esse parzinho de polaina aqui, olha. Porque tá frio, pra que passar frio, né, gente? É super econômica essa luva. Com o tanto de lã que sobrou aqui, dá pra eu fazer uma dessa pra mim, né? Mas eu não sei se eu vou fazer dessa cor, eu vou fazer preto pra mim, né? Mas essa daqui super serve na minha mão. Mas é da Bia? Deixa eu tirar o anel. Mas eu fiz pra Bia, né? Porque aí ela vai... Olha que bonitinho. Com a polaina dela, essa daqui tá pronta. A polaina dela, a luvinha dela, né? E essa polaina aqui, ela fica uma gracinha e bem quentinha, que ela vai bem cedinho pra escola, então eu gosto de fazer essas coisas de lã assim pra ela não passar frio. E aí agora eu fiz essa luva aqui pra ela ir com os dedinhos assim, ó, inclusive ela pode escrever que ela não perde a sensibilidade na pontinha dos dedos e não fica com a mão gelada, passando frio. Então, eu fiz para combinar com a polaina dela. E ela tem a meia de lã dessa daqui também. Tá tudo aqui no canal, gente. Eu vou deixar o link dessas coisas aqui na descrição do vídeo. Essa polaina quentinha, eu coloco a calça... Eu tenho calça de lã aqui também no canal, gente, para ir, ó, bem agasalhado para a escola. Vamos terminar nossa luva aqui, né? Aqui, gente, olha... Terminei, então, 2 voltas de pontos altos em relevo. Vou passar aqui, olha, atrás do ponto. Trago a laçada. Faço um ponto baixo em relevo, uma correntinha. E essa volta aqui, eu vou fazer um acabamento. Fazendo ponto baixo em relevo, mas essa volta aqui de ponto baixo em relevo, gente, não aperta muito, não. Para não ficar... apertado depois a pontinha dos dedos, tá? Pode fazer os pontos baixos bem folgadinho. E aqui, a gente tá fazendo esse acabamento aqui
em pontos baixos em relevo, seguindo o relevo da peça. Então, onde é relevo na parte de trás, eu faço ponto baixo em relevo na parte de trás. Onde o relevo é na frente, eu faço ponto baixo em relevo, passando pela frente do ponto. Então, no relevo de trás, eu passo por trás do ponto, e no relevo da frente, eu passo pela frente do ponto. E eu vou dar a volta na peça toda, fazendo os pontos baixos em relevo para fazer um acabamento. E essa volta de pontos baixos sem apertar muito. Quando eu chegar aqui na correntinha que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Dei a volta toda, cheguei no pontinho que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Vou dar um nozinho e vou fazer esse arremate aqui. Agora, aqui, nós vamos fazer um contorno aqui, nessa parte do dedo aqui, olha, para ele não ficar totalmente assim, sem acabamento. Então, eu vou fazer aqui o nozinho inicial. E eu vou vir aqui, olha, bem nesse ponto que a gente faz aqui. Tá vendo? Bem nesse ponto aqui, olha, onde a gente fez esse espacinho aqui para pôr o dedo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, por essa sobrinha aqui já pra dentro, depois é só fazer todos esses arremates. E uma correntinha. Laço meu fio, e aqui, olha, eu vou vir no próximo ponto. Só que aqui, olha, é uma união de ponto. Mas eu venho aqui e faço meio ponto alto. A gente tá fazendo só mais um acabamento mesmo. Laço meu fio e eu não vou vir aqui, olha, abraçando assim o ponto, para não fazer buraco. Eu vou pegar no meio do ponto e vou fazer um ponto baixo. Laço, venho na união aqui do ponto, faço um ponto baixo. Desculpa, meio ponto alto. Laço meu fio e agora eu cheguei nos pontos mesmo, olha, nos pontos altos, aqui eu faço meio ponto alto. E eu vou seguir fazendo meio ponto alto em todos esses pontos aqui, para fazer um acabamento aqui onde a gente coloca nesse espacinho do dedo. Então, aqui na união do ponto, meio ponto alto. E eu cheguei bem aonde eu fiz o meu primeiro meio ponto alto. Aqui eu vou fazer mais meio ponto alto para fechar, para não ficar um buraco aqui essa parte. E agora eu fecho na primeira correntinha que eu fiz para iniciar, porque aqui eu só fiz duas correntinhas. Com um ponto baixíssimo, e aí aqui eu corto meu fio. Faço um nozinho, e agora é só fazer esses arremates. Essa sobrinha, também vou pôr aqui para dentro, para depois virar essa pecinha do avesso, esconder esses nozinhos que eu deixei aqui, e fazer todos esses arremates. Agora eu vou mostrar para vocês, olha, as duas, como ficou. Fica assim. Na mão, serve tanto na minha mão, e ainda fica bem justinho aqui no punho, como na mão da minha menina, na mão da Maria Beatriz. Então, gente, pro tamanho P, M, eu não acho que necessita fazer mais que 24 pontos altos no anel mágico falso. A gente pode fazer com 24 pontos altos, a menos que você tenha a mão muito maior, aí você põe um pouco mais. Mas olha, fica bem quentinho. Dá pra gente
crochetar tranquilo, olha, sem perder a sensibilidade das pontas dos dedos e fica quentinho. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilhe nos seus grupos de artesanato. E o link com o passo a passo dessa polaina eu vou deixar na descrição desse vídeo. Essa polaina faz um tempão que tá aqui no canal, acho que já tem mais de um ano. Eu não lembro se foi no inverno do ano passado. Acho que foi no inverno do ano retrasado que eu fiz essa polaina para Beatriz ir para a escola. Ela vai bem cedinho. E aí agora eu fiz a luvinha para combinar. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!